resultado para a salvação da sua família, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Efésios capítulo 6. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Domingo é dia de nós termos celebração da família, toda a família reunida à noite. Nós vamos estar juntos à noite. Queria que você trouxesse sua família. A próxima celebração da família nossa vai ser no aniversário da igreja em novembro e vai ser de manhã, amém? Então quem vem de manhã, dessa vez vem à noite, e quem vem à noite, da próxima vez vem de manhã. E nós vamos reunir toda a família de Deus, vamos estar todos juntos. Efésios capítulo 6, eu quero ler com você somente o versículo 10, 11 e 12. Efésios 6, somente o versículo 10, 11 e 12. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fale comigo, na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até aqui. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos abençoe. Eu sei que você veio aqui para receber a palavra de Deus, para sentir a presença de Deus. Então você não pode sair daqui sem isso. Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira, ora agora por você. Peça para que Deus fale com você, para que o Espírito Santo ministre sua vida. Faça uma oração rápida, fale: Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Não deixa eu sair daqui sem ouvir a tua voz, sem eu sentir a tua presença. Eu vim aqui para te adorar. Fale isso para Deus. Fale do teu jeito. Fale: Senhor, eu vim aqui para te experimentar. Se você veio aqui para receber uma bênção, fale para Deus: Senhor, eu vim aqui porque eu queria ouvir tua palavra e preciso dessa bênção. Preciso dessa situação, preciso desse esclarecimento, preciso que o Senhor fale comigo, me traga uma revelação. Fale para Deus, em nome de Jesus, peça para Ele, em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos e felizes por estarmos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse na Tua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria presente. E nós sabemos que o Senhor está aqui presente, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o Deus que enche os céus e a terra, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe o que precisamos, um Deus que se importa conosco. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor se importa comigo e com esse meu irmão que está aqui à minha frente. Ele se importa com você, meu irmão, e se importa com aquele que está do teu lado. Abraça o teu irmão agora e ore a Deus. Fale: Senhor, abençoa a vida dele também, Senhor. Abençoa meu cônjuge, abençoa a minha casa. Ora agora. Senhor, eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu sei que o Senhor é aquele que sabe o que está acontecendo em nós. E nós levantamos as nossas vozes agora e colocamos diante do Senhor as nossas petições e súplicas. E te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos escuta. E que o Senhor se importa e que o Senhor guardará todas as nossas orações. E o Senhor as responderá, de alguma forma o Senhor vai responder. E nós te agradecemos pelo teu amor em fazer isso por nós. Abençoa-nos nessa comunhão agora, abençoa, Senhor, na revelação da tua palavra, no conhecimento da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Bom, deixa eu falar algumas coisas para você sobre esse livro. A carta dos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta que tem muita doutrina. Fale comigo, doutrina. Os primeiros capítulos desse livro é teologia pura. Uma carta difícil. Quando a gente vai para o seminário, é fácil de ler as cartas de João, pescador. Escrevia um grego bem simples. É igual o nosso inglês, né? Inglês simples, sabe? McDonald's, Play Center, Milk, todo mundo fala. Hambúrguer. O apóstolo João era desse inglês, desse grego simples. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo era um homem que foi educado segundo Gamaliel, um homem que foi adestrado, treinado, era cidadão romano. E ele faz essa carta nos primeiros capítulos. É muita teologia. Ele começa a falar sobre eleição, sobre predestinação, coisas que nós homens nem mais discutimos porque a gente não entende nada. Ele começa a falar sobre
a graça, a salvação pela graça. Ele fala que o Senhor Jesus Cristo, o véu que estava lá no templo, olha o que ele ensina. Ele ensina umas coisas de doido. O véu que estava no templo, quando ele rasgou, é como se fosse o corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz, rasgou. E que abriu o caminho, ele ensina isso nos primeiros capítulos, que nós temos acesso ao Pai. Ele diz que por meio desse acesso, agora não tem mais judeu, circuncisão, incircuncisão. Jesus fez de todos um, quando confiam nele. É uma carta com muito ensino, muita doutrina, muito conhecimento da parte do apóstolo Paulo, muitos ensinamentos. E ele faz isso sempre nas cartas dele, ele faz os primeiros capítulos de doutrina, mas depois ele entra na prática, ele entra na prática. E aqui no livro de Efésios, se algum dia você voltar a ler esse livro, ou estiver lendo o livro de Efésios, você vai ver que os 3 primeiros capítulos é isso, é doutrina. E os outros 3 últimos capítulos 4, 5 e 6, é prática. Ele vai falar das coisas da vida. E aí ele começa a falar sobre marido dando a vida pela esposa. Dá uma olhada para o teu marido aí e fala para ele: espero isso de você, hein? Pode falar. Porque homem que é homem morre pela esposa. É ou não é? Porque não vem falar não que não sei. A Bíblia diz que o homem morre pela esposa e a mulher, ela é companheira, auxiliadora, submissa ao marido. Ele começa a trazer todos esses ensinos. Ele começa a falar com a igreja, gente. Ele fala assim, ó, você que roubava não roube mais. Meu Senhor, como que pode? Está falando com a igreja. Quem rouba, para de roubar. Ou quem mente, para de mentir. Está falando com a igreja. Ele começa a falar um monte de coisa para a igreja. Doutrinas, na primeira parte, na segunda parte, prática. Olha, você não pode roubar, você não pode fazer isso. Os servos obedeçam seus patrões. Os filhos obedeçam seus pais. Ele vai trazendo só ensinos práticos. Irmãos, nós somos diferentes dos judeus. Amém? Amém? Somos muito diferentes dos judeus. O judeu vai ouvindo essas coisas. Vocês lembram de Nicodemos? Lembram de Nicodemos? Nicodemos começou a conversar com Jesus. Jesus falou 2 coisas para ele, ele já parou e falou assim, não, como pode ser isso? É diferente, o judeu ele vai aprendendo e ele já quer saber como que ele coloca isso em prática. A gente vai ouvindo e vai falando, legal, que bom, isso, que legal. O apóstolo está falando bem, é isso que Paulo falou, que bom. Se tivesse aqui um grupo só de judeus, o judeu já estaria tendo cólica. Ele ia falar, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Como é que eu chego nisso? E aí, como é que eu consigo fazer tudo isso? Vai para o Velho Testamento. Você vai ver quando Moisés desce do monte e ele fala para o povo, é isso que se vocês não fizerem, o povo começa a chorar, fica desesperado. Porque o judeu, ele escuta, ele quer saber como que ele resolve aquilo. A gente não. A gente vai escutando e fala, tá, um dia, quem sabe, que bom. Isso aí é para ele. A gente fica, né? É para ele, não é para mim. O judeu não, o judeu vai escutando. Então você imagine Paulo escrevendo essa carta para a igreja, a maioria é judeu. E agora quando ele está terminando a carta, ele sendo judeu, ele já sabe como que os judeus vão se sentir. E aí ele vem com uma notícia, ele fala assim, olha, versículo 8 que nós lemos. Versículo 8 não, versículo 10. Quanto ao mais, ou seja, estou finalizando o que eu estou escrevendo, eu estou terminando o que eu estou escrevendo, e você deve estar perguntando, mas como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Como é que eu vou conseguir morrer pela minha esposa vai ser submissa? Como é que eu vou ser um bom funcionário, sendo que o meu chefe é injusto? Como? Quanto ao mais, tudo isso, você precisa, ele diz assim no versículo 10, você precisa se fortalecer no poder. Quanto ao mais, você precisa ser fortalecido. E essa força não é uma força comum. Ele fala, você precisa se fortalecer, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se levantar no Senhor e precisa ser fortalecido por Ele.
É impressionante isso, porque ele fala aqui que nós precisamos de força para a gente avançar. Você já teve aquele momento na sua vida que você olhou para alguma coisa e você fala assim, isso vai demorar. E isso aqui, será que isso aqui vai dar certo? Já teve esse momento na sua vida? De você olhar para o seu casamento e você falar assim, meu Deus, como é que isso vai arrumar? Ou você olhar para as suas finanças e você falar assim, quando é que eu vou sair disso? Ou para a tua saúde com um diagnóstico ruim, e você falar, e agora? Como que isso vai terminar? E Paulo fala assim, você precisa se fortalecer. Porque nós concordamos que existem coisas que Deus pode fazer um milagre na hora, amém? Ele faz um milagre e aquilo se resolve, amém? Nós concordamos e cremos nisso. Mas nós também sabemos que Deus trabalha no processo, amém? Deus trabalha nas situações que nós vivemos para treinar a nossa vida, para nos adestrar, para nos preparar para coisas maiores. Assim como um pai faz com o filho, Deus também faz isso com a gente. Então, existem situações que a gente olha e fala assim, isso vai demorar para terminar. Isso aqui vai demorar para acontecer. Imagine Paulo falando para a igreja, depois vocês leiam todos os outros capítulos, para de roubar, e o cara está acostumado a roubar. Ele vive roubando. E Paulo fala, vai trabalhar. Eu lembro uma vez, quando nós estávamos na igreja aqui em cima, nós sempre levávamos gente para morar na igreja, quando nós víamos pessoas usando droga, essas coisas. Aqui também nós tínhamos uma casa, aqui antes de derrubar, aqui era uma casa, nessa parte aqui, nós também recebíamos pessoas. E uma vez tinha um homem, gente, mas vocês têm que ver que tristeza, super trabalhador e um pedreiro sensacional. Nós pedimos para ele arrancar uma porta, ele estava ele era usuário de droga, aí ele falou que ele era pedreiro, pedimos para ele arrancar a porta, ele arrancou a porta, esquadrejou, nivelou o chão, um cara assim profissional, um pedreiro de excelência, eu posso falar porque eu sei o que eu estou falando. Um dia eu estava trabalhando lá na secretaria, a pastora Simone entrou, ela falou para mim, apóstolo, tem gente lá com, eu não lembro mais o nome dele, com fulano. E eu fui lá, a hora que eu entrei lá, tinha 3 elementos junto com ele. Com aquela cara chupada, sabe como que é, né? Aquela cara bem chupada, magrinho, não olhavam para mim, porque os caras não olham nos olhos. E eu parei e falei assim para ele, você não vai com eles, né? Você tem um futuro. Ele já tinha aceitado Jesus. Você tem um futuro. Você não vai com eles. Aí ele falou assim para mim, para ganhar o que eu ganho de forma honesta, pastor, eu vou precisar talvez da minha vida inteira. E eles estavam oferecendo muito mais para ele. E eu vi ele se levantando, pegando a mochilinha dele e indo embora do lugar. É duro você falar assim para a pessoa, para de roubar. Você pensa que é fácil, o cara fala, vou parar de roubar. O cara está viciado em usar droga, em fazer as coisas erradas. Precisa tomar decisão. E Paulo fala para tomar essas decisões. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu paro de mentir? Como é que eu paro de roubar? Como é que eu posso ter uma esperança de algo bom lá na frente, tomando decisões agora? Eu vou parar de mentir agora e o que vai acontecer? Será que vai dar tudo certo se eu parar de mentir? Se eu parar de roubar, será que vai dar tudo certo? Se eu parar de adulterar, se eu passar a amar minha esposa, se eu passar a amar meu marido bebe, ele me ameaça, ele me maltrata, ele me abusa de mim, e agora eu ainda vou cuidar dele como a Bíblia manda eu cuidar. E agora? Você precisa de força para fazer isso. Porque o Evangelho não nos chama para coisas fáceis. Cristo não nos chama para coisas fáceis. Mas Ele também não nos deixa na mão. Jesus não te chama para fazer alguma coisa fácil, mas Ele também não fala assim, se vira. Ele fala, eu te dou poder. Eu te ajudo para fazer o que você tem que fazer. Por isso que as coisas do cristianismo não é fácil, mas nós conseguimos fazer porque Cristo nos ajuda a fazer. E Paulo fala isso. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, tudo isso que eu ensinei para vocês, quanto a tudo mais que você vai ouvir, se você não tiver a força que vem dele,
Não é a força que vem de você. Fala para o teu irmão, não é a sua força. Fala para o teu irmão, é a força de Deus. Está entendendo? Não é a sua força, é a força de Deus. Tem gente que fica procurando força na academia. Não é? Sim ou não? Vai querer ser forte na academia. Tem uns que quiseram ter força tomando biotônico Fontoura. Tomaram tanto quando era criança que agora está gordo que não para mais, né? O que não funcionou quando era pequeno, agora funciona, não para mais de funcionar. Aquele remédio lá funciona até hoje. Eu tomei quando era pequeno, depois de 60 anos ainda está funcionando esse negócio em mim. Não é esse tipo de força, não. Esse tipo de força não vai funcionar, você vai se cansar, porque esse tipo de força, ele está associado ao seu treinamento, ao seu desgaste. Eu estou falando de uma força que vem do alto, uma força que vem do Espírito. Aquela que o apóstolo Paulo está falando aqui. E olha o que ele fala aqui, ó. Quanto ao mais, o quê? Sede fortalecidos na força do seu poder. Deus pode resolver as coisas num milagre, mas Ele também pode nos encher de força para que nós possamos passar por aquilo que nós estamos passando. Eu sei que se eu falar que Deus é todo-poderoso, você já sabe que Ele é todo-poderoso. Você está aqui em Efésios 6, volta um pouquinho, só algumas páginas, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, olha o que ele diz no versículo 19 sobre força, para você entender qual é a força que Deus está disponibilizando para nós. Eu sei, você vai falar, Deus é todo-poderoso. Sim, Ele é todo-poderoso. Mas olha o que ele fala no versículo 19, Efésios 1, 19. Ele está falando, olha, eu oro, ele está fazendo uma oração aqui, por nós, né, pela igreja. Ele ora, versículo 17, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, está no versículo 17, vos conceda espírito de sabedoria. Então ele está fazendo uma oração, e nessa oração ele fala, a qual a suprema grandeza do seu poder, a suprema grandeza do seu poder, olha, com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a grandeza do seu poder e a eficácia. Olha, tem muita gente que tem poder para destruir, uma bomba destrói, só que o poder de Deus, ele é eficaz, o que Deus faz nunca vai destruir, sempre vai trazer bênção para nós, amém? Então, a bênção de Deus, ela não só, ela se manifesta, mas como ela é eficaz, o poder dele em nós. Agora, olha o restante do versículo 20, esse poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando, da onde? Dentre os mortos. Esse poder que Deus exerceu em Jesus, para falar para Jesus, o corpo de Jesus estava lá, e o Senhor chama Jesus lá do lugar dos mortos. Jesus estava lá no lugar dos mortos, que a igreja católica chama de purgatório, mas é lugar dos mortos. Deus fala assim, volta Jesus. E Jesus sai lá do lugar dos mortos. Fico imaginando Jesus lá no lugar dos mortos, falando para o pessoal, estou indo embora. Já mostrei para vocês quem eu sou, estou indo embora. E agora ele sobe e pega o seu corpo. Isso foi feito porque Deus trouxe ele de volta. Foi exercido um poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. Esse poder está à disposição da gente. Esse poder é que Paulo fala, você precisa desse poder para andar sobre a terra. Para parar de mentir, para parar de roubar, para ter uma esperança no teu casamento, para ter uma esperança nas tuas finanças, para ter uma esperança, coisa que você olha e fala assim, isso vai demorar, mas Deus vai te dar poder para você continuar. Você vai olhar e vai falar, mas isso é difícil, mas Ele vai te dar poder para você superar o que é difícil. É nesta força, porque na tua força você não vai. Na tua força você começa a olhar e falar, não vai dar certo. Isso aqui nunca vai mudar. Aí você vai querer usar a tua força em outra coisa. Abandonar, largar, soltar, não quero mais. Eu estou gastando minha força em vão. Estou dando murro em ponta de faca. O que eu estou fazendo não vai trazer resultado. Essa é a tua força. Mas a força que vem dele, essa força nos faz avançar e nos faz chegar onde Ele quer que a gente chegue. Amém? Eu quero que você veja essa força como Deus. Como é que Deus traz essa força para nós? Olhando só, volte lá para Efésios capítulo 6,
olhando só essa palavra, sede fortalecido, só isso. Porque essa palavra é uma só no grego, é uma palavra só. Eu quero que você veja como é que Deus vai te fortalecer só olhando esse verbo. Só olhando esse verbo. Porque ele fala assim, sede fortalecido, esse verbo está no presente, está no... Ou seja, não é para se fortalecer ontem para hoje, tem que se fortalecer hoje para hoje. O verbo está no presente, sede fortalecido, se fortaleça hoje. E amanhã? E depois da manhã? Não é se fortalecer hoje. Eu já vi gente falando assim, Draci, eu já vi gente falando assim, eu vou na igreja para recarregar as baterias. Legal, bom, muito bom, glória a Deus. Mas o melhor seria você falar assim, eu vou para a igreja para aprender, para durante a semana eu manter a minha bateria sempre cheia. No Senhor, eu vou me fortalecer, eu vou me abrir para esse fortalecimento todos os dias. Todos os dias eu vou falar, Senhor, me fortalece. Senhor, estou saindo de casa, traz a tua força sobre mim. Senhor, eu estou com essa dificuldade no meu casamento, eu preciso da tua força hoje. E amanhã também. E depois da manhã também. E depois da manhã também. Até que você veja o resultado de Deus na sua vida. Por isso, eu gosto muito de ver como é que alguns homens de Deus se posicionaram. Por exemplo, José. Quer alguém que teve uma vida mais difícil do que José, gente? Você sabe toda a história, ele foi vendido pelos irmãos. Deus mostrou para ele, olha, eu vou fazer o teu pai e tua mãe se curvar diante de você, vou fazer todos os teus irmãos se curvarem diante de você, o sol e a lua, e depois as estrelas. E José deve ter pensado assim, agora eu me tornei crente, estou indo lá na resgate, não tem mais problema comigo. Vai dar tudo certo a partir de agora. Agora que eu sou crente, estou lendo a Bíblia, dou dízimo, não tenho mais problema. Aí chegou os irmãos dele e venderam ele. Jogaram ele num buraco, falaram que ele morreu. Esse homem foi provado de todos os tipos, de toda forma. Mas a gente sabe o que estava no coração dele. Porque quando ele termina a sua história, quando os seus irmãos choram na presença dele, ele abraça os irmãos, ele fala assim, todo esse mal que aconteceu sobre a minha vida, é porque Deus tinha algo para nos proteger, para nos salvar. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu suportei tudo isso porque eu sabia que Deus ia fazer o que ele tinha que fazer. E de onde vem essa força? De onde vinha essa força? Vinha de Deus. Porque ele olhava para Deus e ele falava, eu sei que isso vai dar certo. Se o Senhor um dia falou que o sol e a estrela iriam se dobrar, que eles todos iam se curvar diante de mim, isso vai acontecer. Eu tenho uma frase que eu uso muito com as pessoas que andam perto de mim, eu falo, se não deu certo ainda, é porque não terminou. Se não deu certo ainda, é porque eu tenho certeza que aquele que começou a obra em nós, pelo menos em mim, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E a obra que ele começou em você e começou em mim, é uma obra de fracasso? Não, é uma obra de bênção. O que eu preciso é ficar firme. O que eu preciso é ter dessa força, não da força dos homens. Deixa eu ver como que eu vou trabalhar hoje. Deixa eu ver as notícias. Nossa, você vai morrer se você ver notícia. Como é que você sai de casa vendo notícia? Eu quero ver como que está o dia hoje que eu quero ir trabalhar. Vou colocar no Madalena. Meu Deus do céu. Mas você está ruim mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu vou sair de casa e eu peço para Deus me fortalecer. Seja lá o que eu vou passar hoje, a força do Senhor vai estar sobre mim. E Ele vai me dar a vitória. E se aquilo que Ele me prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda não acabou. Porque quando acabar, vai acontecer aquilo que Ele falou que ia acontecer. Ele começou a obra, Ele vai terminar. Agora, olha só. Eu falei para você de José, peguei só a história de José, né? Então, abre lá em Gênesis 49... Porque eu quero só te mostrar uma coisinha muito rápida, porque quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me mostrou isso, né? Assim como Deus quer nos fortalecer todos os dias, para que nós possamos ter a vitória, o diabo também vai trabalhar sobre você todos os dias para você cair. Você sabe que teve um momento na vida de José, ele estava trabalhando numa casa boa, uma casa chique, cheia de funcionários.
Tinha tanto funcionário que ele era o mordomo da casa. Ele mandava naquela casa, comia do melhor, provavelmente dormia num bom lugar. Só que a mulher do homem lá começou a dar em cima dele. E não parava. Olha o versículo, capítulo 39, versículo 10. E ela dava em cima dele nos finais de semanas. No domingo. Na sexta-feira. Quinta. Quarta. Ela dava em cima dele quando? Quando? Todos os dias. Assim como eu preciso me fortalecer todos os dias, porque o diabo vai lutar contra mim todos. Vocês viram o versículo 11? Revestidos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu preciso estar forte. O Senhor quer que eu me fortaleça todos os dias. Por isso que eu tenho que olhar para esse verbo no presente. Não é amanhã. Amanhã eu oro. Não, hoje eu preciso de força. E amanhã eu também? E depois de amanhã? Também. Todos os dias. Eu preciso que Ele me fortaleça. Agora, vamos avançar um pouquinho nesse verbo. Olha, volta lá para Efésios capítulo 6, porque está falando, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Esse verbo, além de estar no presente, ele está na voz passiva. Voz o quê? Apóstolo, você vai ficar falando de português? Não, não vou, porque eu detesto. Eu vou te falar o que eu aprendi. Esse verbo é um verbo que você tem que pedir para Deus te fazer todos os dias forte, mas está na voz passiva. Quer dizer que a força não é sua, a força é dele. É na força do seu poder. É força dele. Sabe o que diz em Isaías capítulo 40, versículo 31? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como? Correm, caminham e não se fatigam, não cansam. Essa força vem dele. Não é só esperar amanhã, mas eu tenho que buscar Ele. Clamar a Deus pela sua força. Pedir a Deus. Eu gosto muito como salmistas, né? Abre, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 18, versículo 31. Salmo 18, versículo 31. Olha o salmista, Davi, ele fala assim, acharam Salmo 18, 31? Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me restituiu a força. Davi estava o quê? Se sentindo fraco. E Deus deu a ele o quê? Força. O Deus que me restituiu força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo. Parece que Davi leu Efésios, né? Escudo da salvação. Ou foi Paulo que usou Davi? Paulo usou Davi, né? Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Deus é aquele que nos dá força. Eu preciso recorrer a Ele. O crente que não tem uma vida de oração, ele vive a mediocridade do cristianismo. O apóstolo Paulo, eu falei para vocês que ele ensinou muitas coisas do capítulo 4 em diante. Uma das coisas que o apóstolo Paulo ensina no capítulo 4 é que a carne, ela se desenvolve. Jesus usou outra palavra, Jesus falou assim, um abismo chama outro. A carne, você fala assim, aquele irmão está na carne. Meu irmão, se você conhece o irmão na carne, o negócio vai ficando cada vez pior. Não é assim, ele está na carne, ele fica na carne. Não, ele está na carne, ele está mal passado, amanhã ele está mais bem passado, depois da manhã ele já está, né, já torrou. Porque Paulo nos ensina em Efésios que a carne, ela vai se desenvolvendo em coisas piores. Não é isso que Deus fala em Romanos com relação às aberrações do mundo? Por não conhecerem a Deus, Deus os entregou a certas loucuras.
Não é isso que ele fala? Assim também o crente, quando o crente anda na carne, ele vai cometendo loucuras cada vez maior. Se o crente não é uma pessoa de oração, se o crente não tem um relacionamento com Deus para pedir a Deus a bênção, a força para o dia seguinte, como é que ele vai vencer? Sendo que a carne é que vai assumir. Então, Davi, ele falou o seguinte: eu já me senti fraco várias vezes, mas eu pedi a Deus e Deus me deu força. E me deu tanta força que eu consegui envergar um arco de bronze. Olha, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já envergou algum arco e flecha, mas verdadeiro? Eu já fui uma vez com a Adriana num hotel que tinha arco de verdade. Ó, tem que ser homem para puxar aquele negócio. Homem mesmo, porque é uma força para... Eu não sei como que a pessoa consegue fazer duas coisas: puxar o arco e ainda atirar. Mirar, fazer a mira. Porque eu puxava ou eu fazia a mira, não dá para fazer as duas coisas. E Davi está falando o seguinte: eu puxei de bronze. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a força que estava sobre mim era uma força sobrenatural, vinha de Deus. É isso que nós precisamos, da força de Deus. Nós precisamos da força de... Hoje eu estava numa reunião com os pastores, né? E eu fiquei pensando no meio da reunião, quantas vezes alguns pastores do passado, né? Quando eu comecei meu ministério, que eu tinha muito cabelo... Vocês viram como está crescendo o negócio aqui? Hã? Bom, né? Vou dar um endereço para vários de vocês, viu? Estou vendo aqui. Viu, Mira? Você pode ir, viu, Machado? Mas quando eu tinha cabelo, que eu era bem jovem, eu lembro que alguns desses pastores falavam assim: ele não vai aguentar na cidade 2 anos. Passaram 2 anos. Ele não aguenta 3 anos na nossa cidade, porque a nossa cidade é um cemitério de pastores. Passou 3 anos. Passaram 3 anos. Ah, ele não aguenta 5 anos. Não, pode esperar que ele não aguenta 5 anos. Passaram 5 anos. Aí pararam de falar, né? Mas eu não cheguei até aqui na minha força. Eu cheguei aqui porque Deus é misericordioso e me sustentou até aqui. Você só vai chegar onde você tem que chegar se você se humilhar diante da poderosa mão de Deus. E Ele no tempo oportuno te exaltará. Porque foi Ele que falou isso. Você precisa se quebrantar diante dEle e falar: Deus, me dá da tua força. Porque os homens já falaram o que eu vou ser. Mas o que eles falam não é o que o Senhor fala. E eu acredito no que o Senhor fala. Então não interessa o que o teu marido falou do teu casamento, o que ele falou de você, o que você falou para o teu marido. Isso não interessa, interessa o que Deus fala de nós. E o que Ele tem para nós. Eu tenho que ficar firme nas suas promessas. Por isso que Ele fala: sede fortalecido hoje e seja fortalecido em mim. Não é em você, é em mim. Entrega para mim. Confia no Senhor e espera nele. E o mais Ele fará. Confia nele. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Uma vez, eu era novinho no pastorado, a igreja aqui em cima no 172. Onde que eu estou? Aqui em cima no 172, onde tem os predinhos. Nós estávamos na sala de intercessão. A sala de intercessão era pequenininha, bem na entrada da igreja. Tinha um carpete azul, que quando chovia a água ia lá para dentro, e aquele carpete recebia um cheiro. E a gente ajoelhava, ficava com a cara no chão, orando a Deus ali horas e horas. Não sei como os fungos, os ácaros não nos matam. Nós recebemos uma resistência, irmãos. Nós somos dessa época, né? E eu lembro que uma vez eu estava lá e um jovem, o quê? Um jovem me ensinou uma coisa. Já era pastor. Ele falou assim: irmãos, quando a gente orar, a gente tem que ser que nem uma criança quando tem uma bexiga cheia de gás. A gente tem que orar e tem que soltar. Porque ela vai chegar lá no céu e Deus vai responder. E eu falei: Senhor, as minhas bexigas não vão ser todas assim, vão todas subir. E eu nunca me esqueci disso. E quando eu oro, eu falo: Senhor, chega, receba a minha oração. Eu fiz agora com vocês isso, falei: recebe a nossa oração, Senhor. O Senhor escuta. Não tem uma oração que Ele não escuta. Ele é poderoso.
Não tem uma oração sua que Ele não escuta. Agora a pergunta é: quantas vezes você ora por isso? Quantas vezes você pede pelo que você precisa? Quantas vezes você se ajoelha pedindo a Deus a força dEle para você continuar? Porque talvez você, de forma religiosa, continua vindo na Resgate. Você já abandonou outras crenças, mas continua vindo na Resgate como: eu vou na quinta, vou no domingo e enchi minha bateria. Não, é todo dia. É todo dia, na presença dEle. Todo dia pedindo a Ele força, pedindo a Ele a graça. Incessante, até que Deus responda do alto. Até que Deus traga para nós a sua resposta. Ele pode falar sim, pode falar não, pode falar espera, a gente já sabemos disso, mas Ele vai responder. E Ele não vai nos deixar frustrados. Amém? Mas esse verbo tem uma terceira coisa, porque eu estou falando para você que você deveria fazer, né? Mas esse verbo aqui, quando ele fala assim, quanto ao mais sede fortalecido, é um verbo que está no presente, ou seja, é para hoje. É um verbo que na voz passiva, ou seja, é Ele que vai me fazer, mas é um verbo que é uma ordem. É uma ordem. É um imperativo. Ele não está falando, se você quiser. Ele está falando, faça isso. Porque a tua luta não é contra pessoas, a tua luta é contra demônios. Você não vai resistir se você não fizer isso. Então essa força tem que ser agora, a cada dia, tem que ser dEle, e eu tenho que fazer isso porque Ele me manda fazer isso, não é se eu achar que eu devo. Não, você tem que fazer. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe que na tua força você não vai conseguir. Qual era a oração de Davi? Senhor, não deixa com que meus pés vacilem. Qual é a oração de Davi? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Por que Davi ia fazer essas orações? Porque ele sabia que ele poderia cair, como ele já tinha caído. Davi caiu. Olha todos os homens de Deus, as situações, as catástrofes que alguns deles viveram. Então Paulo fala assim, o Espírito Santo de Deus está em você. Ele ensina isso no capítulo 1. O Espírito Santo de Deus está em nós, fomos salvos pela graça. Isso é mediante a fé. Nós vamos para o céu, mas aqui na terra, para você viver sem pecar, para você viver com esperança, uma verdadeira e viva esperança, você precisa estar cheio dessa força que vem dEle, dia após dia. Peça! Ai, apóstolo, eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou parecendo uma galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Só que você não é uma galinha, filho. Você é uma ovelha do Senhor Jesus. Você é uma ovelha de Jesus. E a ovelha é um animal muito manso. Mas pega ela no colo. Fala para o bispo Alex como que é esse negócio. Tenta fazer o que você quer da ovelha. Você tem que saber quem você é. E receber de Deus aquilo que Ele tem para você. A maioria dos cristãos deixam de receber a bênção de Deus, porque fracassam na segunda parte desse verbo. Ficam esperando as coisas vir do acaso. Não vão buscar a Deus. Não obedecem a palavra. O Senhor Jesus disse assim, ide por todo o mundo. Não é uma opção, é uma ordem. O Senhor Jesus disse, enchei-vos do Espírito. Paulo fala em Efésios. Não é uma opção, é uma ordem. São coisas que Deus sabe que se nós não fizermos, nós vamos nos machucar. E que a forma para nós sermos abençoados dentro desse mundo, onde tem principados, potestades e dominadores. Olha, Paulo só relaciona coisa grande e coisa forte. Ele está usando termos militares. Ele está usando, como se ele falasse assim, a nossa luta é contra marechal, general, contra coronéis, não é contra soldado. Soldado vou eu e ele, vamos lá, somos nós dois. Nós estamos falando de alguém que tem uma organização aí por trás e que comanda um monte de gente, que trabalha com relação ao meu passado,
aos demônios familiares da minha família. Eles têm toda essa organização contra nós. E eu vou entrar nessa batalha sozinho? Não, Paulo fala assim, se fortaleça hoje. Pegue a força do Senhor, obedeça. Porque senão você vai perder. Aí você perde, você não, fala para o teu irmão, você não, perdão. Fala para o teu irmão, você não. O outro perde, amém? O outro perde. E sabe o que ele faz? Ele culpa a igreja. Ele culpa o pastor. Ele fala, o lugar que eu estou eu não sinto nada. É? E onde você vai agora? Eu vou num lugar que eu sinto. Eu sinto muito, mas você não vai sentir nada em nenhum lugar. Porque o problema não está no lugar. O problema está em você. Quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo você tem na presença de Deus para você falar que você quer sentir alguma coisa? O Deus que é o Criador dos céus e da terra vai se curvar diante de qualquer coisa. Nunca se esqueça que foi um único pecado que trouxe a morte sobre nós. Um único pecado. Vocês acham que gente que está toda hora pecando, toda hora blasfemando, murmurando? Eu gosto de uma frase de Bill Johnson que ele fala assim, se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio da murmuração? Quem habita no meio da murmuração? Aí a pessoa murmura, ela está cheia de queixa, e ela fala, não senti nada. Não vai sentir nada mesmo. Se sentir é demônio. Se sentir a gente tem que expulsar. O que eu preciso é buscar essa força todos os dias. Ora com o teu marido, ora com os teus filhos. Meu filho está meio triste. Ora com ele, vamos pedir a força do Senhor, você vai vencer. Aí ele começa a orar, começa a ter experiência. Nossa, mãe, eu fui para a escola, você acredita que nós oramos e aquela pessoa que me maltratava, ela até me cumprimentou? Aí você fala, foi a oração, foi a força de Deus sobre você que mudou aquela situação, mudou aquele ambiente. Se nós não tivermos essas experiências, nós vamos viver um cristianismo medíocre. Aquele cristianismo que a pessoa não espera nada, não vê nada, não sente nada. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores. Ele nos chamou para vermos a obra dele sendo completa em nós. Eu falei de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, Paulo fala que nós nos assentamos juntamente com Cristo nos céus. Que nós recebemos as bênçãos dos céus. Essas bênçãos dos céus são todas acumuladas para nós. Mas como que eu pego isso? Você só vai conseguir carregar essas bênçãos se você estiver forte. Fala para o teu irmão, você tem que estar forte. Porque se você não estiver forte, você não consegue carregar uma bênção. Aliás, eu quero falar uma coisa com muita autoridade aqui. Se você não estiver forte, Deus não vai te dar as bênçãos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você não vai suportar. Você vai se machucar com aquilo que Ele te dá. Deus não nos dá nada de errado. Deus nos dá na hora certa, na medida certa, na porção certa, no tempo certo. Deus não erra. Deus não está no céu olhando e falando assim, me esqueci da Marta, vou mandar alguma coisa para ela hoje, porque eu esqueci dela ontem. Deus não esquece de ninguém. Deus não comete erros. Deus está no tempo certo na sua vida. Que você precisa estar forte, para quando Ele começar a operar, você vai falar, eu estou recebendo porque eu sei que Ele ia fazer, eu estou pronto. Lembra de Caleb? Quero encerrar dizendo Caleb, quando ele chegou no monte, quando ele olhou o monte, ele falou assim para Josué, nós dois sobramos. E olha, eu estou me sentindo como se eu fosse aquele jovem lá, há 40 anos atrás. Eu estou forte. O Senhor me sustentou, nos sustentou, e eu vou ver a obra de Deus na minha vida. Você vai ver a obra de Deus na sua vida, e para isso você tem que estar forte. Cada dia, hoje, amanhã, depois da manhã, nele, faça porque Ele está mandando. Faça porque vai ser bom para você. Não se entregue. Fala para o teu irmão, não se entrega, meu irmão. Já viu aquela... Eu vou falar de mim, tá bom? Já viu? Eu já vi. Tem momento na nossa vida, eu já vi. Tem momento na minha vida que eu olho e falo assim, não quero nem sair da cama hoje. Não quero nem sair. Aí eu vejo um pouquinho de luz e eu coloco a pessoa. Não quero nem ver a luz do sol. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas
Quando eu estou nesse momento, eu me lembro que se eu ficar ali, eu vou ficar cada vez pior. Então agora eu me levanto na força dele. E eu falo, agora Senhor, eu vou enfrentar isso. Não vai ser fácil. Eu vou enfrentar. E sabe o que acontece quando a gente enfrenta? A gente vence. Porque quando você fala assim, eu vou enfrentar na força dele, você tirou toda a responsabilidade de você e deu para quem? Para ele. Feche a sua Bíblia. Vamos orar? Hoje, você pede força. A dele. Faça isso porque ele te manda. Faça isso porque isso vai ser bom para você. O dia que tua carne falar assim, você já está na igreja há quanto tempo? Você já viu alguma coisa dar certo na tua vida? Porque o diabo vem com essas coisas, já veio com isso até para mim, sabia? Sabia? Ele é sujo. Irmão, para um pouquinho, escute. Ele foi falar com Jesus, Satanás foi falar. Ele desafiou Jesus, você acha que ele não vai desafiar você? Ele vai olhar e vai assim, tadinha, ela tem 2 crianças, eu não vou mexer com ela está com 2 crianças, eu volto outro dia. Você acha que Satanás vai fazer isso? Então ele não vai esperar a oportunidade para nos enfraquecer, todos os dias. Aquela mulher estava em cima de José todos os dias. Então eu preciso me fortalecer todos os dias, para vencer pecado, para vencer. E a hora que o diabo começar a colocar no teu coração, você se levante, dobra os teus joelhos, fala para Deus, Senhor, eu confio em Ti. Tudo que eu tenho aqui na minha mente, quer seja da minha carne, porque minha carne apodrece, quer seja do demônio, eu lanço fora, eu me levanto, porque eu confio no Senhor. Quando nós fazemos isso, a chance das coisas mudarem na sua vida são enormes. Porque você está entregando para Deus a situação. É diferente daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que fala assim, estou com um problema, deixa que eu vou resolver. Está com problema, esposa? Deixa que eu vou resolver. O que você vai fazer? Eu vou no agiota. Não, eu vou no banco. Não, eu vou procurar um médico. Eu vou procurar um melhor. Na força, no braço. Nem biotônico Fontoura vai adiantar. Acredite. Você está confiando em você. Maldito é o homem que confia no seu braço. Eu só mudei o versículo de Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia no seu braço. Você vai se frustrar. Vai cansar e no final você vai pedir ajuda. E a hora que você pedir ajuda, Deus vai falar assim, filho, solta o balão. Solta o balão. Deixa comigo. Deixa comigo. Por isso que algumas pessoas estão muito cansadas. Por isso que tem muita gente frustrada. Que tem de gente fora da igreja, gente. Porque estão tudo frustrados com Deus ainda. Como se Deus fosse o culpado. E se eu pudesse falar para cada um deles, eu ia falar para eles assim, solta o balão. Entrega para Deus. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. O homem mente, o homem frustra, o homem engana, o homem se decepciona, o homem é tudo. Eu e você somos homem, mas Deus não é assim. Fique em pé, vamos orar? Vamos orar por nós? Eu queria chamar, por favor, a nossa liderança para vir aqui para frente. Talvez você precise nessa noite de uma oração e alguém coloque a mão sobre você para transferir para você uma unção de força. A força é dele, então tem que vir dele, não é nossa. Mas você tem que querer. Então, por favor, a liderança venha para frente e nós vamos orar também por nós, viu? Nós líderes também, viu, gente? Nós líderes também temos que orar por nós, sabe por quê? Porque como eu falei, o diabo vem contra nós. Foi contra José, por que o diabo foi contra José?
Porque o diabo sabia que Deus tinha um plano para José. Deus sabe que Deus tem planos para nós como líderes, como pastores, diáconos, presbíteros, e o diabo fica dando em cima da gente também, para nos destruir. Então nós queremos orar com você, mas também queremos orar uns pelos outros aqui, para nós nos fortalecermos, para nós sabermos que nós